Bom dia. Muito bom estar aqui, é ou não é? Vocês estão felizes? Hoje o dia está de calor. Depois do culto você pode ir lá para a praia se quiser, viu? Você aproveita esse tempo aí. Gente, como é bom a gente estar junto. Você que está nos visitando, como já foi dito, você é muito bem-vindo. Para você que não me conhece, meu nome é Ariel, sou pastor da igreja. E é um prazer muito grande ter você aqui. A gente fica muito feliz e espera que você saia daqui impactado pela palavra de Deus, saia tocado realmente por Ele. O mais importante aqui é Ele, não somos nós, é Ele. E Ele quer falar com você profundamente. É isso aí, que bom. Mas antes de qualquer coisa, eu quero ver aquela vibração e aquela alegria da família Iban. Cadê a família Iban aí? Você que está em casa também. É isso aí. Você que está em casa, a gente está sentindo muita falta sua. E a gente espera que Deus fale também profundamente ao seu coração. Que você seja tocado realmente por Ele, abençoado por Ele. E que Ele venha, vocês venham experimentar a presença manifesta dEle aí na sua casa também. Assim como a gente tem experimentado aqui. Amém, que bom. Vamos começar então, gente. Para você que está aqui pela primeira vez... Nós temos falado em cima de uma série chamada Kryptonita. Agora essa série é uma série baseada um pouco na história do Super-Homem. Para você que não conhece, Super-Homem é um super-herói das histórias em quadrinho e das séries de hoje em dia que a gente também vê. E você que não conhece, o Super-Homem é aquele que tem superpoderes, aquele que é forte, que consegue entortar aço com as suas mãos, que tem toda essa força, mas tem uma coisa que deixa ele fraco e que vocês já sabem, porque têm ouvido eu falar muitas vezes, que é o quê? A Kryptonita. E hoje é a nossa última mensagem dessa série Kryptonita. Existem coisas que nos enfraquecem também. E eu quero falar um pouco disso, mas... Sabe, quando eu ia falar quando eu era pequeno, mas toda vez que eu falo quando eu era pequeno, a galera depois da mensagem vem me zoar, falar, pastor, veja bem, você ainda é pequeno. Mas quando eu era menor, não de tamanho, de idade, eu lembro que eu sempre gostei muito de super-herói. Quem gostava de super-herói aí? Quem gosta de assistir os filmes de super-herói? Você sabe que os filmes de super-herói, as séries, são uma das mais vistas. E é interessante porque quando eu era menor, eu gostava de brincar de super-herói. Eu lembro eu brincando com meu primo, a gente sempre queria disputar quem que era o super-herói que tinha mais poder. Quem era o super-herói melhor. E eu lembro que uma das coisas que eu gostava também, eu gostava muito de brincar de ninja. E sabe, eu gostava das habilidades do ninja. Sabe quando o ninja ele consegue chegar sem fazer nenhum barulho atrás do seu inimigo e neutralizar o inimigo ali? Eu amava fazer isso. Alguém gostava de fazer isso também quando era pequeno? Rapaz, eu acho que só tem 2 aqui que gostavam. Mas, gente, era bom demais. Mas você sabe por quê? Você já se parou para perguntar por que as histórias de super-herói, as histórias desses homens e mulheres de revistas em quadrinhos, de séries, de filmes, surpreendem tanto o público? Por que prende tanto a atenção daqueles que assistem? Você já se perguntou? Será que é só por causa dos seus superpoderes? Eu creio o seguinte, eu creio que uma das razões é que quando nós vibramos, quando nós vemos a injustiça, algo que está sendo feito errado, o mal sendo punido, você não vibra com isso? Você não vibra quando aquele mocinho que está sofrendo, de repente, é salvo, é liberto, aquela pessoa que está sendo maltratada, aquelas crianças que estão sofrendo bullying, de repente vem um super-herói ali, e para com tudo aquele negócio. É bom demais a gente se sente prazer em ver quando essas situações são lidadas. Quando um vilão aparece, parece que tudo vai ser destruído. E de repente aparece alguém com um poder ainda maior do que esse super vilão. E neutraliza isso daí, coloca tudo, traz a alegria de novo para o povo, faz com que a sociedade fique estável de novo.
Você sabe, uma coisa eu entendo que isso daí acontece, uma das razões da gente gostar tanto de super-herói, é porque lá no fundo nós temos esse sentimento de que nós também fomos feitos para algo maior. É ou não é? Pensa só nas histórias de super-herói. Toda vez que começa uma história de super-herói, a história começa com esse super-herói tendo que descobrir seus poderes, tendo que descobrir a razão da vida dessa pessoa. E aos poucos ela vai ter que definir se ela vai usar aquele poder para o bem ou para o mal. Se ela vai ser um super-herói ou vai ser um super-vilão. Mas dentro do super-herói existe esse sentimento: eu fui feito para algo maior, eu fui feito para algo maior. E eu e você temos esse mesmo sentimento. Esse mesmo sentimento de que nós fomos feitos para algo maior. De que existe algo que Deus quer fazer com a sua vida e com a minha vida, que nós fomos criados muito maior do que nós temos vivido. E é por isso que essas histórias prendem tanto a nossa atenção. É por isso que essas histórias são best-sellers, best movies e assim por diante. Por quê? Porque prendem a nossa atenção. É como se a gente de alguma forma se identificasse com essas personagens, pensando o seguinte: também existe algo maior para a minha vida. Também existe algo maior que eu posso estar fazendo e vivendo. E talvez nesse momento, se você olhar para a sua vida, olhar lá para os sonhos que você tinha lá atrás, quando era mais jovem, talvez você se questione e fale: poxa, como eu fui para um lado tão longe dos meus sonhos. Como eu cheguei em um lugar que eu não queria chegar. Como existe ainda um sentimento dentro de mim de que eu não cumpri tudo que eu tinha para cumprir. Talvez esse sentimento que está no seu coração hoje. É interessante, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver isso muito claro. Nós vamos ver algo fantástico a respeito desse super-herói que existe dentro de nós. É interessante, sabe por quê? A Bíblia fala que nós somos feitos à imagem e semelhança, de acordo conforme a imagem e semelhança de Deus. Por que nós somos feitos assim? Lá em Gênesis 1, 27 vai falar isso. A Bíblia fala que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus para nós refletirmos a santidade dele, quem ele é. E é interessante porque talvez você nunca prestou atenção, mas a Bíblia mostra Deus de uma forma, de um aspecto, de uma forma como um guerreiro. Olha só o que a Bíblia fala a respeito de Deus e a respeito desse grande Deus que nós adoramos e que você talvez está ouvindo pela primeira vez. Mas olha só o que a Bíblia fala a respeito desse grande Deus. Primeiro, quando Moisés, olha só, Moisés ele acabou de libertar o povo do Egito. E depois dessa libertação, ele faz uma canção a Deus, um louvor ao Senhor. E olha o que ele declara, ele fala assim, ó: o Senhor é guerreiro e o seu nome é Senhor. Deus ele se manifesta como o quê? Vamos ver se vocês estão acordados. Deus se manifesta como guerreiro. Ele é guerreiro. Ele não é alguém, fofinho, não, é guerreiro mesmo, é guerreiro. Olha o que a Bíblia vai falar, o profeta Isaías vai falar a respeito do triunfo do Senhor. Vai falar o seguinte: o Senhor sairá como homem poderoso, como guerreiro despertará o seu zelo com forte brado e o seu grito de guerra triunfará sobre os seus inimigos. Deus ele vem como homem poderoso, guerreiro. E é interessante porque então quando a Bíblia fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança dele, existe dentro de nós esse mesmo desejo de um super-herói que a gente vê numa história, de viver para algo maior, de guerrear, de batalhar. Lá em casa as meninas são chamadas de princesa e o homem da casa é chamado o quê? De guerreiro. Eu falo isso para elas, falo: que o papai, vocês são princesas, minhas lindas, mas o que o papai é? Guerreiro. É ou não é? É assim. E se vir mais menino aí, vai ser tudo guerreiro. Mas dentro de nós existe esse desejo, existe isso, que desde pequeno a gente já vem trazendo também.
Mas olha que interessante, porque olha uma realidade que não é ficção a respeito do nosso Deus. Olha o que Josué experimenta a respeito do nosso Deus. Josué está prestes a entrar e derrotar Jericó. E a Bíblia fala assim, em Josué 5, 13, 15, fala: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade, presta atenção, de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu, preste atenção nisso: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué os tirou. Isso daqui te lembra de algum momento? Te lembra de algum momento na história? Me lembra daquela história de Moisés diante da sarça ardente, onde Deus, ele vem e se revela a Moisés ali, naquela chama de fogo, e ele fala a mesma coisa quando Moisés se aproxima. Ele fala assim: Moisés, antes de você chegar, eu sou o Senhor, eu sou o Deus, eu sou o grande eu sou. E é o seguinte, você precisa tirar a sandália dos seus pés, porque onde você está pisando agora é terra santa. Não é de qualquer jeito que você chega diante de mim. E é interessante porque essa mesma coisa está acontecendo aqui, mas olha a declaração de quem se aproxima. Em outras palavras, o que a gente vê claramente aqui é Deus se manifestando a Josué. É o Senhor Jesus se manifestando a Josué. E ele se manifesta como? Empunhando uma espada. Não só isso, como grande comandante do exército do Senhor. Preste atenção, esse é Jesus. Esse é Jesus. Eu gosto muito daquela música que fala que ele morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Porque o nosso Deus é um Deus valente, guerreiro. Olha só o que fala a respeito de Jesus Cristo lá em Apocalipse. Fala assim: seus olhos são como chamas de fogo. Em sua cabeça há muitas coroas e um nome que ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é a palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestido de linho fino, branco e puro e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cedro de ferro, em outras palavras, com força. Ele pisa a larga do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Olha só, e em seu manto e em sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que está acima de todas as coisas, que Ele vai governar, Ele tem todo o poder. A Bíblia fala que Ele virá e todos verão, todo olho verá que Ele é o Senhor. E toda língua declarará que Ele é o Senhor. É esse Deus que Ele não é uma coisinha bobinha, não. Ele é todo poderoso. Ele é guerreiro e forte. Ele se manifesta com grande poder, com grande força. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Jesus que nós servimos. Mas por que eu estou falando isso? Porque Ele sim é o super-herói acima de todos os outros. Até agora a gente tem falado de outros super-heróis aí, mas é tudo ficção. Mas existe uma história que não é ficção. Existe um guerreiro, um herói que está acima de todo outro, que não é ficção, é uma realidade. É uma realidade na minha vida e na sua vida, é uma realidade na história. Inclusive, você está na história dele, não é ele que está na sua história. Não é você que chama ele para participar dos seus momentos da história. Não é você que chama ele para falar: Deus, me ajuda agora que eu estou precisando. A história sempre foi dele. Você está na história dele, talvez você ainda nem entendeu que está na história dele. Mas a história sempre foi dele, sempre foi sobre ele, sempre foi para manifestar a glória dele e quem ele é e o poder dele.
E Ele nos convida a fazer parte dessa história. Jesus Cristo é o guerreiro vitorioso. Olha que interessante, porque a história desse Deus conta a história de Jesus Cristo que venceu e é vitorioso sobre a morte. E olha lá o que 1 Coríntios 15 vai falar. Ele fala o seguinte: pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de mortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas a graça de Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus. Jesus Cristo, Ele derrotou a morte, Ele é o vitorioso, é Ele que nos traz vitória. Não tem outro maior que Ele, não tem outro super-herói maior que Ele que nos dá a vitória. E a Bíblia está nos mostrando aqui que Ele tem essa vitória, que Ele nos dá a vitória e que Ele tem a vitória sobre a morte. Então todo aquele que está em Cristo Jesus, a Bíblia vai falar que você tem vitória sobre a morte. Você não mais morrerá eternamente, mas você viverá eternamente com o Senhor. A sua natureza pecaminosa, agora Ele te dá uma natureza divina, santa para viver. Ele coloca o seu Espírito Santo em você, selando você, dizendo o seguinte, como se fosse um selo de um rei: esse é meu e um dia eu vou voltar para buscar. Ainda que você morra a morte aqui na carne, você viverá eternamente, você que está em Cristo Jesus. Essa é a vitória de Jesus sobre a morte, que Ele conquistou numa cruz pelos nossos pecados. Essa é a vitória de Jesus. Mas olha o que é interessante, por que eu estou falando de vitória, de guerreiro? Por que eu estou querendo ressaltar para vocês que existe algo dentro de nós, esse mesmo sentimento de viver para algo maior? Por que eu estou falando a respeito da vitória de Jesus e que nós temos vitória sobre a morte em Cristo Jesus? Se você creu em Jesus como Senhor da sua vida, você já venceu a morte com Ele. Mas o que é interessante é que existe uma derrota que nós não esperamos. Existe uma derrota que nós como igreja, você, quando eu falo igreja, você que faz parte da igreja de Jesus, não importa onde você está, mas você que crê em Jesus como Senhor da sua vida. Existe uma derrota que pode alcançar a igreja. Como assim, pastor? Quando a gente olha nas cartas, lá em Apocalipse, nas cartas que Jesus Cristo, ele pediu para João escrever para as igrejas, para suas igrejas. Olha só o que acontece aqui, olha o que ele fala nessas cartas. No final de cada carta ele diz o seguinte: para a igreja de Esmirna, ele vai falar o seguinte: o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Para a igreja de Pérgamo, ele fala assim: ao vencedor darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. A igreja de Tiatira, ele escreveu e falou assim: aquele que vence e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. A igreja de Sardes, ele vai dizer o seguinte: ao vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. A igreja de Filadélfia, ele fala o seguinte: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. A igreja de Laodiceia, ele diz o seguinte: ao vencedor darei o direito de assentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Por que se nós somos vencedores em Jesus, se automaticamente quando cremos em Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida,
Então por que agora Jesus, quando ele fala às igrejas, ele fala assim, ao vencedor, aquele que vencer, aquele que... Por que ele está falando isso? Se é algo automático, se nós já recebemos a salvação, e eu não estou questionando a nossa salvação em Cristo Jesus. Mas Jesus, ele está querendo mostrar algo aqui para a igreja. Lembra que isso daqui são instruções que Jesus está falando por meio do seu servo João. João, ele está escrevendo para essas igrejas, porque as igrejas elas estavam vivendo grandes coisas. As igrejas estavam, muitas estavam crescendo, muitas estavam batalhando contra a heresia, muitas estavam expandindo, estavam alcançando, estavam amando como deveriam amar. Mas tinha algumas que estavam sofrendo, tinha algumas que não estavam perseverando, tinha algumas que estavam cansadas, tinha algumas que não estavam amando, tinham perdido o primeiro amor. Tinha alguma que estava ali deixando a sujeira do mundo entrar dentro da igreja. Então Jesus ele vem com essas instruções, e por que então que ele está falando no final, ao vencedor, aquele que vencer? O que Jesus está mostrando aqui é o seguinte, é que existe uma derrota, e a derrota é a seguinte, a derrota para aquele que já tem Jesus Cristo, não é sofrer eternamente no inferno, não é uma derrota, não é a derrota que agora a morte vai triunfar de novo, não, porque nós já vencemos isso em Cristo Jesus, mas ele está falando do propósito que a igreja tem para cumprir na terra. Cada igreja dessa tem um propósito. Deus, ele colocou a igreja na terra para cumprir algo. Existe algo maior. Existe algo que você foi criado para muito mais. E Jesus, ele tá ressaltando isso para a igreja. Ele está dizendo, olha, vocês podem viver um fracasso, uma derrota no propósito. Vocês podem fazer muitas coisas legais. Vocês podem alcançar pessoas que são necessitadas. Vocês podem falar da minha palavra para o perdido. Vocês podem ajudar os necessitados, aqueles que estão passando fome, aqueles que são drogados. Vocês podem ajudar. Vocês podem ir para viagens missionárias. Vocês podem fazer um monte de coisa. Vocês podem se reunir em célula. Vocês podem estar fazendo um monte de coisa certa. Mas também o que Jesus estava dizendo, porque todas as cartas aqui, Jesus ele apontou coisas boas que as igrejas estavam fazendo. E que era certa. Mas Jesus ele estava querendo ressaltar algo. Olha, se você não arrumar certas coisas, se vocês não olharem para mim, se vocês não deixarem que eu guie, que eu domine, que eu seja o rei e senhor da sua vida, da igreja, vocês podem fracassar em algo. Vocês podem sim perder algo. Em vez de ser vitorioso, em vez de chegar no final como aquele que vence, como o vencedor, você pode chegar no final como um derrotado, de não ter cumprido o propósito pelo qual eu te chamei para cumprir. E quando a gente olha isso mexe, tem que mexer com a gente. Especialmente você que é da família IBAN e você que faz parte aqui da igreja. Eu estou falando bem diretamente com você nesse momento. Deus ele tem um propósito, um plano para a igreja. Quantas vezes eu já falei desse plano, quantas vezes eu falei de promessas que eu creio que Deus tem para a nossa vida, para a nossa família aqui. Coisas que Ele quer fazer e alcançar. Eu creio que Itabuna será transformada, mudada por meio da sua vida. Deus vai usar, sabe por quê? Porque dentro de você existe o Deus que é guerreiro, que é vencedor. E eu não estou querendo pregar uma mensagem aqui motivacional para você. Pelo contrário, eu estou querendo mostrar para você que por mais que Deus ele venceu a morte e ele nos capacita com esse poder para vencer. Ele coloca o Espírito Santo para que a gente seja testemunhas dele. Por isso que ele falou para os discípulos, vocês vão esperar até que venha o Espírito Santo e vocês sejam batizados com fogo e poder. Para quê? Para que sejam testemunhas. Testemunhas de quem? De Jesus. Então sim,
Ele já nos capacitou com poder. A questão é, nós temos seguido a direção dele. Você tem seguido a direção dele. Você tem permitido ser conduzido por ele. Talvez você faça grandes coisas, muitas coisas boas na sua casa, na sua família, na sua comunidade, vizinhança. Mas você está fazendo aquilo que ele quer que você faça? Você está vivendo como ele quer que você viva? Você está sendo igreja como ele quer que você seja igreja? Ou você está permitindo que coisas bobas, fúteis, têm dominado a sua vida? E essa é a razão da gente falar tanto da criptonita, da gente falar tanto de santidade, porque a santidade é a porta, é o caminho que nos leva a uma intimidade profunda e vibrante com Jesus Cristo, que vai nos fazer eficazes em cumprir o propósito que Ele tem. A gente não vai conseguir cumprir o propósito que Deus tem para nós se a gente não passar por santidade e intimidade com Ele. A gente não vai. É por isso que durante essas 12 mensagens a gente tem falado sobre santidade, santidade, santidade. A gente tem falado sobre, olha o pecado, cuidado com o pecado. Ele tem enfraquecido talvez a sua casa, a sua família, a sua vida. Tem te levado para longe do propósito do Senhor. Tem feito com que as suas palavras não sejam palavras que tragam impacto para a comunidade. O seu viver não tem trazido impacto, talvez algum. Talvez por quê? Porque a criptonita tem entrado, o pecado tem tomado conta. Você tem vivido na mentira, na mágoa. Você tem vivido talvez em pequenas rixas e rivalidades. Coisas bobas. Tem deixado o pecado dominar a tua vida. Deus ele está te chamando, falando, filho, filha, vem viver livre do pecado, porque o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Isso a gente consegue vivendo nessa intimidade profunda, santa e vibrante com Jesus Cristo. Conhecendo a palavra e indo a fundo e não parando. Você sabe que no final do livro essa série tem sido, como a gente já falou, essa série ela tem sido falada em cima de um livro chamado Criptonita, do John Bevere. E no final do livro, o John ele escreve alguns testemunhos de igrejas que têm vencido. Igrejas, pessoas que têm vencido. E eu quero ler alguns desses testemunhos para vocês. Então, segura aí comigo, vamos lá. Primeiro testemunho. Testemunho que ele vivenciou, viu, gente? Estive na nação islâmica mais populosa do mundo e preguei várias vezes numa igreja com mais de 140 mil membros, sendo mais da metade ex-muçulmanos. O principal templo da igreja tem assentos para 35 mil pessoas, mas mesmo assim precisam ter vários cultos no domingo. Se eu não tivesse visto pessoalmente, talvez não teria acreditado. Aquela é verdadeiramente uma igreja prosperando sobre condições difíceis. Os guerreiros dessa igreja são heróis e vencedores. A gente tem restrição como num país muçulmano aqui? Então por que num país muçulmano, onde tem restrições, a situação é difícil, onde pessoas por crerem em Jesus são mortas, tem 140 mil pessoas se reunindo? Por que o poder de Deus parece às vezes mais presente e real em lugares assim do que aqui? Em Itabuna, onde a estatística de homicídio de jovens e adolescentes de 14 a 22 anos fica disputando o primeiro lugar no país. Por que aqui não existe esse poder onde começa a manifestar a presença gloriosa de Jesus Cristo e alcançar esses jovens, adolescentes e tirar eles da rua e começar a fazer esses homens e mulheres trabalhadores, pessoas dignas, pessoas que agora mudam a sociedade e não vivem mais no que tem vivido? Por que então aquela fama de Itabuna, de que quando você vai fazer uma venda de alguma coisa, ou você vai comprar alguma coisa fora de Itabuna, às vezes se é um cheque de Itabuna, o povo não aceita.
Deus quer mudar isso daqui, gente. Deus quer usar a sua vida. Existe algo maior que Deus quer fazer. Mas talvez o seu grande problema é que você não dá tempo para Deus. O seu tempo é com você, é com as suas coisas. A história não é tua, escute isso. Seja lá o que você está escrevendo, para de escrever que não vale a pena. A história é dele. O seu trabalho tem que ser dele. Tudo que você fizer, o seu respirar tem que ser dele. Porque um dia essas coisas vão ficar tudo aqui. Vai ficar. Mas um dia você vai estar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele pelo qual venceu a morte por amor a você. E daí você vai olhar e falar assim: poxa, realmente valeu a pena viver para Ele. Porque a vida nunca foi a meu respeito, foi a respeito dEle. Segundo testemunho que ele fala assim: o segundo filho do pastor da igreja, dessa mesma igreja, sofreu dano cerebral no nascimento, e os médicos disseram que ele nunca falaria nem andaria. Especialistas informaram o pastor e a sua esposa de que o filho deles ficaria em estado vegetativo pelo resto da vida, que seria curta. Deus falou com o pastor e disse: onde eu estou? No seu trono no céu, respondeu o pastor. Não, eu vivo em você, o Senhor disse. Portanto, quero que você fale ao cérebro do seu filho e crie um novo, assim como eu falei e criei tudo o que você vê. Então o pastor foi obediente e passou a dar ordens ao cérebro do seu filho todos os dias, no nome de Jesus. O filho eventualmente começou a falar. Depois o Senhor o instruiu a fazer o mesmo com as pernas. Aos 6 anos de idade ele começou a andar. Agora John Bevere falando: eu joguei golfe com esse rapaz, e hoje ele é casado e tem 3 filhos. Esse é um pastor vitorioso, que não será parado pela criptonita. Será que Deus ele não quer fazer isso aqui? Será que o pastor lá, ou aquelas pessoas daquele lugar, são mais amadas por Cristo? Será que aquilo que Deus fala que ele não faz acepção de pessoas, agora ele está fazendo? Não. Mas são pessoas que não estão deixando a criptonita parar eles. Não estão deixando o pecado, mas estão buscando santidade, estão buscando a presença do Senhor, estão clamando e querendo viver, e deixando tudo de lado, que atrapalha o viver para a glória dele. Lisa é a esposa do John Bevere, ele falou: Lisa e eu pregamos em Erevan, na Armênia, para 3.500 pastores e líderes. Muitos líderes do Irã compareceram. Entre as reuniões, uma moça compartilhou conosco como a polícia iraniana já tinha, em seu pouco tempo fora, ligado para o celular dela, querendo saber de seu paradeiro. Eu falei espontaneamente: por que você vai voltar para a sua vida se ela está correndo perigo? Ela respondeu rapidamente: quem falará de Jesus se eu não voltar? Fiquei com vontade de cavar um buraco no chão e me esconder. Obviamente, ela se mantém longe da criptonita. Não tem risco suficiente que nos tire daquilo que Deus quer fazer. Porque Ele é o vitorioso, Ele é o guerreiro, Ele é o que vai na nossa frente. Anos atrás, uma igreja fez cultos todos os dias durante 2 meses. E 4.000 pessoas compareciam toda noite. Milhares de pessoas eram salvas, genuinamente curadas e libertas. Certa noite, Jesus apareceu. Muitos o viram e clamaram. Foi apenas um momento, mas quando ele foi, ele deixou evidências da sua presença. Em outra noite, uma ambulância parou de ré em frente a uma das portas laterais da igreja.
Os paramédicos então deslocaram um paciente numa maca até o auditório. Ele tinha menos de 24 horas de vida. O poder de Deus era tão forte que aquele homem acabou totalmente curado e depois saiu empurrando a sua maca naquela noite. Eu sei disso tudo em primeira mão, porque não apenas estava em todos os cultos, mas também era o assistente executivo do pastor dessa igreja. Já vi incêndios fora do controle pararem milagrosamente quando estavam com todo furor em direção ao escritório do ministério. Vi tempestades serem acalmadas e desviadas, e milagres que não podem ser explicados. Já vi surdos ouvirem, cegos verem e deficientes físicos andarem. Quando que aconteceu isso? Esses últimos 30 anos. 20 anos. Deus está te chamando para levantar essa igreja. Porque quando nós buscarmos santidade, intimidade com Ele, profundidade com Ele, o que vai acontecer? Isso vai potencializar as nossas vidas para viver o propósito que Ele tem para nós. E Itabuna vai começar a vivenciar isso. Eu creio nisso, meus irmãos. Que Itabuna, a sua casa, a sua família, seus vizinhos, aqueles que você clama hoje, vão vivenciar o grande poder de Deus nas suas vidas. Não é para a tua glória, não é para a glória de nenhum de nós, não é para o nome da igreja, mas é para que Jesus Cristo seja conhecido e Ele seja exaltado. Mas é preciso que eu e você, a gente se levante. É preciso que a gente saia do estado que talvez você e eu estejamos. Uma das marcas, existem 3 marcas, grandes marcas dos discípulos, dos cristãos do primeiro século. Essa era autoridade, poder e coragem. 3 marcas que eles carregavam. Por onde eles iam, as pessoas viam isso. Olha que interessante. Olha só, quando a gente olha Jesus por onde ele andava, ele começava a transformar vidas, transformava indivíduos, bairros, cidade inteira. Olha o que aconteceu. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, Jesus ensinando no templo, porque ele lhes ensinava como alguém que tem autoridade, e não como mestres da lei. Preste atenção, os mestres ensinavam a Bíblia, mas Jesus ensinava a mesma Bíblia, só que com autoridade. Por que com autoridade? Por causa que ele era santo. Por causa da santidade de Jesus, por causa da intimidade com o Pai. A pregação dele era revestida de autoridade. Mas não só isso. Naquele momento, surge um homem demoniado. Ele expulsa aquele homem. O povo fica maravilhado. Expulsa o demônio. O povo fica maravilhado. Depois acaba a reunião na sinagoga. Ele vai para a casa da sogra do Pedro. A sogra dele está doente. Está com febre. Ele cura a sogra. Todo mundo fica sabendo o que acontece depois. Olha só. Ao anoitecer, depois do sol se pôr, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou os demônios. Não permitia, porém, que eles falassem. Isso é Jesus. Jesus, por onde passa, ele vai transformando. Agora, se o Espírito Santo de Jesus Cristo habita em mim e em você, por onde você passa, o que tem acontecido? O que tem acontecido? Porque olha o que Jesus ele falou. E eu comecei a série falando a respeito disso. Jesus ele falou em João 20, 21, ele falou assim, novamente Jesus disse: Pai seja com vocês. Jesus aparecendo depois da ressurreição para os seus discípulos. Ele falou assim: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E a Bíblia fala que ele sopra e eles são cheios do Espírito Santo. Eles recebem o Espírito Santo. Assim como o Pai me enviou. Depois, olha só o que Jesus ele vai falar. Ele vai falar lá em João 14, 12. Ele fala assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque estou indo para o Pai. Então, ele está indo para o Pai, mas quem está ficando? Os filhos dele. Os embaixadores do reino estão ficando. Aqueles que agora são capacitados com o Espírito Santo. E quando a igreja vai, é Jesus Cristo indo. Jesus Cristo manifestando o seu poder, a sua glória, transformando indivíduos, bairros, cidades, nação.
É eu e você revestido com o poder dele e com a autoridade dele. Olha o que aconteceu na igreja primitiva. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que ele havia estado com Jesus. Olha aqui tá João, Pedro e João na frente das autoridades. E a Bíblia fala o seguinte: os caras ficaram admirados com a coragem desses dois. Porque eles olharam para esses dois e falaram assim: esses caras não têm instrução nenhuma, pescador, fala errado, não tem nada. Mas existia algo em evidência na vida deles. Existia algo que era a fonte de coragem, a fonte de autoridade, a fonte de sabedoria e de poder da vida deles. Sabe qual que era? Eles haviam estado com Jesus. Como é que a igreja vai transformar Itabuna? Quando a igreja estiver com Jesus. Quando você estiver com Jesus. Quando você caminhar com Jesus. Quando você permanecer com Jesus. Quando Jesus for seu maior alvo, a sua maior paixão. Quando Jesus, somente Jesus, for tudo para você. Eu quero terminar com um relato de um cara que não é cristão. Ele foi enviado na igreja do primeiro século. Isso daqui é uma das coisas que me marcou muito a minha vida, o relato desse homem. Quando eu estava estudando lá, quando eu tinha uns 17 anos de idade, eu ouvi pela primeira vez. Então, esse homem que não é cristão foi enviado pelo seu rei, porque o cristianismo estava crescendo. Então ele ficou sabendo do cristianismo, desse Jesus e desses discípulos que estavam fazendo grandes coisas e que estava revolucionando aí o mundo, estava causando grandes coisas. Daí o rei então manda o seu servo para esse lugar e fala assim: olha, eu quero que você vá e que você veja e me conte. Eu quero que você relate tudo que você vai ver. Então olha só, isso daqui é um relato de um cara que não é cristão, relatando para o seu rei a respeito dos cristãos do primeiro século. E olha o que ele fala. Mas os cristãos, ó rei, eles chegaram mais perto da verdade e do conhecimento genuíno do que o resto das nações. Pois eles conhecem e confiam em Deus, o Criador dos céus e da terra, em quem e de quem estão todas as coisas, a quem não há outro Deus como companheiro, de quem receberam mandamentos que gravam em suas mentes e observam com expectativa do mundo que está por vir. Portanto, não cometem adultério, nem fornicação, nem dão falsos testemunhos, nem desviam o que está em penhor, nem cobiçam o que não é deles. Eles honram o pai e a mãe e mostram bondade para os que estão perto deles. E sempre que são juízes, julgam com retidão. Eles não adoram ídolos feitos à imagem de homem. E tudo o que eles não querem que os outros façam a eles, eles não fazem a outros. E não comem comida consagrada a ídolos, porque são puros. Os seus opressores, eles apaziguam, literalmente confortam. E os tornam seus amigos. Eles fazem o bem aos seus inimigos, as suas mulheres, ó rei, são puras como virgens. Suas filhas são modestas. Os seus homens guardam-se de toda união ilegal e de toda impureza, na esperança de uma recompensa que virá do outro mundo. Além disso, se um ou outro deles tem servos e escravos ou filhos, através do amor para com eles, eles os persuadem a se tornar-se cristãos. E quando fazem, ele os chama de irmãos sem distinção. Eles não adoram deuses estranhos e seguem seu caminho com toda a modéstia e alegria. A falsidade não é encontrada entre eles, e eles amam-se uns aos outros. E as viúvas não rejeitam sua estima, e o livram um órfão daquele que o trata com dureza. E quem tem, dá a quem não tem, sem se gabar. Daí no final ele fala assim: basta-nos
ter informado brevemente Vossa Majestade a respeito da conduta e da verdade dos cristãos, pois grande, de fato, e maravilhosa é sua doutrina para aquele que a investigará e refletirá sobre ela. E, na verdade, este é um novo povo, e há algo divino, uma mistura divina, ele fala, no meio deles. Um cara que não é cristão, falando dos cristãos. É isso que a igreja tem vivido hoje? É isso que nós temos vivido hoje? Meus irmãos, é com muito pesar no meu coração. É com muita tristeza que eu quero pedir, eu quero clamar, eu quero, como Paulo disse, eu quero rogar a vocês. Porque é hora da igreja levantar. É hora da igreja se levantar e marchar. É hora da igreja parar de viver nas suas... a gente parar de viver naquela hipocrisia, naquelas coisas erradas da vida. É hora da gente levantar e começar a marchar e viver o propósito que Deus nos chamou para viver. É hora de nós deixarmos aquilo que tem nos atrapalhado nessa corrida, no chamado que Deus tem para a gente cumprir. É hora de abandonarmos todas essas coisas e olharmos para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e correr com perseverança. Porque se nós fizermos isso, se nós estivermos dispostos a abrir mão de nós mesmos, eu creio que Deus ele vai fazer isso e muito mais aqui em Itabuna. Ele vai. Mas nós precisamos andar com Ele, estar cheios dEle, cheio da autoridade dEle, do poder dEle, da graça dEle, e cheio da palavra dEle. Nós precisamos amá-lo, amá-lo. Então sim, eu gostaria de chamar para você ficar de pé agora nesse momento. Então sim, o meu maior clamor para você nesse momento é que você ame a Jesus, que você se levante, e aquele sentimento de que você foi feito para algo maior é real. Existe um guerreiro do Senhor, Jesus, que reflete o guerreiro de quem Deus é, que Ele quer que lute e batalhe e viva uma vida vitoriosa. Em nome de Jesus, a nossa igreja, ela vai cumprir o propósito pelo qual ela foi chamada. Em nome de Jesus, eu declaro isso sobre a nossa igreja. Eu declaro sobre a sua vida a vitória do Senhor, não só apenas sobre a morte, mas a vitória no propósito pelo qual Ele te chamou para viver. Que você e sua família sejam vitoriosos, cheguem onde Deus quer que você chegue, que vocês cumpram o chamado que Ele os chamou para cumprir. Que se a sua família um dia for uma família que será enviada para missões, amém, que seja, mas a sua missão é aqui e agora. Ele te chamou para viver aqui e agora, e manifestar o reino dele aqui e agora, e mostrar para o povo de Itabuna que Ele é o Senhor, que Ele é o Rei, que Ele é o vitorioso. É tudo a respeito dEle e para Ele. Oh Deus, Pai, nós cantamos aqui, estremecem os céus e a terra, ó Deus, no nome de Jesus Cristo. Nós oramos, ó Deus, que Itabuna venha estremecer ao som do Seu nome, ao ecoar do Seu nome, ó Deus. Que pessoas sejam, ó Deus, quebrantadas, corações endurecidos, mentiras de Itabuna caia por terra. Que toda rivalidade, que todo mal, que tudo aquilo que tem parado o Teu povo, ó Deus, tudo aquilo que tem parado a Tua igreja de avançar, santa, ó Deus, que em nome de Jesus venha cair por terra, que isso venha a ser transformado, mudado, em nome de Jesus. Que mágoas que podem estar diante do Teu povo, ou no meio do Teu povo, que em nome de Jesus, hoje seja lidado, e que o Teu Espírito Santo venha quebrar, ó Deus. Que Deus, agendas que estão cheias de coisa, menos com as coisas que o Senhor tem, em nome de Jesus seja lidado, Pai.
Que as nossas agendas sejam governadas, direcionadas pelo Teu Espírito Santo. Que o nosso viver, o nosso respirar, o nosso trabalho, todo o esforço e energia que flui de nós, ó Deus, seja para a Tua glória, Pai. Pai, em nome de Jesus, durante todo esse tempo temos ministrado sobre santidade. Eu oro a Deus que isso não seja simplesmente uma série de santidade, que simplesmente passou, Deus, mas que venha produzir frutos eternos aqui, Pai. Que pessoas saiam daqui mais santas, mais parecidas com o Senhor Jesus Cristo, saiam transformadas pelo poder do Teu nome, ó Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aqueles que não Te conhecem, ao olhar para a Tua igreja, possam declarar assim como esse homem não cristão declarou para o seu rei a respeito dos cristãos. Que a Tua igreja viva como igreja santa, majestosa, sem mácula, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Somente para a honra e glória do Seu santo nome, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Nada pode mudar o fato de que nós somos dele e Ele é nosso. Ele é nosso. Eu fico imaginando, nos 5 anos que a IBAN tem, tantas vidas que já foram transformadas, que a gente tem visto famílias, intimidades com Deus sendo forjada, história de muitos irmãos que não estão aqui, histórias de pessoas idosas que foram transformadas e hoje está vivendo uma vida com Jesus. Você que conhece, o seu Henrique estava aqui essa semana, veio visitar a gente. Ele é a dona Cecília, desculpa. E é tão lindo ouvir a história deles. Ouvir história que não importa a idade que você está, não importa o que você passou na sua vida, o que importa é o que Deus quer fazer hoje e agora na sua vida, e o que Ele já tem feito na sua história, e o que Ele pode fazer na história daqueles que estão ao seu redor, se você permitir. E se você falar: Deus, eu quero ser usado mais por Ti, eu quero ser uma pessoa, um agente de grande impacto do Senhor nessa sociedade. Eu não quero viver uma vida em vão, eu quero viver pelo propósito pelo qual o Senhor me chamou para viver. Eu quero viver aquele algo mais que o Senhor tem para mim. Se você está com o coração nisso que eu estou falando, se você se sente assim como eu estou falando, eu gostaria que você fechasse seus olhos aí no seu lugar, que você orasse isso daqui comigo. Senhor Jesus, me perdoa, porque não tenho sido o filho ou a filha que eu deveria ser. Tenho vivido na desobediência. Me perdoe. Me perdoe por não Te buscar como eu deveria buscar. Hoje eu quero me comprometer com o Senhor. Eu quero pedir ao Senhor: faça algo novo na minha vida. Me ajuda a enxergar com clareza o meu futuro no Senhor. Me ajuda a enxergar aquilo que precisa ser mudado, transformado, tirado da minha vida. Me ajuda a viver tudo que o Senhor tem para eu viver. E que se existe algum pecado na minha vida que tem me afastado, me atrapalhado de viver a vida vitoriosa, poderosa, impactante que o Senhor quer que eu viva, que em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo venha mostrar para mim, venha revelar para mim, e que em nome de Jesus Cristo, hoje eu declaro que toda barreira espiritual, que todo o peso do pecado que está sobre a minha vida e que não existe mais, que em nome de Jesus Cristo caia por terra, e que eu viva a vida de liberdade que o Senhor me chamou para viver. Uma vida abundante, uma vida santa, uma vida, ó Deus, que causa
um impacto, um santo impacto por onde eu passar. Que vidas sejam transformadas pelo poder da Tua palavra em mim. Que meu bairro seja transformado por meio da minha vida, ó Deus, por meio da vida que o Senhor me deu, por meio da Tua palavra em mim. Que o meu bairro seja transformado. Que os meus vizinhos, ó Deus, e se há contendas, ó Deus, entre eu e os meus vizinhos, que em nome de Jesus Cristo, que venha cair por terra essas contendas, e que a Tua alegria, o Teu amor, a Tua paz venha reinar no nosso meio, venha ser diferente, ó Deus, a maneira da gente agir, a maneira do bairro viver, e que todos nós possamos experimentar, mover um avivamento do céu. Abra o céu sobre nossas vidas, abra o céu sobre Itabuna, Deus, abra o céu sobre a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus Cristo, é o que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, derrama sobre a Tua igreja, derrama sobre os Seus filhos, ó Deus, derrama sobre nós, mais de Ti, menos de nós, ó Deus, que a nossa vida seja marcada pelo Senhor, pela santidade do Senhor, ó Deus, que possamos ser reconhecidos, ó Deus, como cristãos verdadeiros, santos, ó Deus, como Tu és santo, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Se você está aqui, ou se você está aí em casa assistindo esse vídeo, e você ainda não entregou sua vida para Jesus Cristo, não confessou Ele como Senhor da sua vida, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, a Bíblia fala que você está longe dEle, está longe do seu Criador. E como já foi dito, Ele pagou um alto preço por você. Ele pagou o preço pelos seus pecados para que você não precisasse pagar. Por amor, Ele morreu numa cruz e ressuscitou no terceiro dia para te dar vida, para você ter uma vida abundante, para você viver aquilo que você não é capaz de viver sozinho. Então Deus, se você é essa pessoa, Deus está te chamando para um relacionamento com Ele. Se você é essa pessoa, eu quero te convidar. Se você sente aí no teu coração tocar de Deus, eu gostaria que você levantasse a sua mão e nós vamos orar por você nesse momento. Por você nesse momento. Em nome de Jesus. Se você está em casa, você pode levantar sua mão também. Amém. Amém. Eu quero orar e eu quero que todo mundo repita essa oração comigo. Pai, mais forte, Pai, muito obrigado por ter enviado o Seu Filho, Jesus Cristo, para pagar um alto preço, entregar a Sua vida por mim, pelos meus pecados. Eu confesso que sou pecador. Eu confesso que tenho vivido longe do Senhor e que sozinho não sou capaz de viver uma vida, um relacionamento com o Senhor. Então eu confesso Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E eu peço ao Senhor, me enche com o Teu Espírito Santo, escreve o meu nome no Teu livro da vida, me faça filho, filha do Senhor, que viva para a honra e glória do Seu santo nome, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida, tenha uma ótima semana em nome de Jesus.